Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria estar com todos aqui nessa noite mais uma vez. Hoje, dia 29 de março de 2026, para nos aproximarmos dos ensinos deixados por Jesus, buscando essa conexão com a força do Mestre, com seu pensamento, com a energia que ele emana nessa terra, convidando a todos nós ao nosso processo pessoal de despertar, de melhoramento e de cura. Temos esse compromisso de manter as nossas reuniões aos domingos, às 8 horas, porque nesse momento já há um acordo, vamos assim dizer, né, formado pelo hábito e a nossa perseverança de usarmos esse horário para a reflexão do Evangelho, é um acerto de ajuda, de auxílio com as forças espirituais que representam Jesus. Então eles nos localizam nesse momento, data e hora, e vão até os nossos lares. Eles sabem que estaremos mais receptivos, então fica mais fácil o processo de acesso, de auxílio espiritual que eles nos oferecem. Nas noites de domingo, pelos recursos da inspiração, pelo amparo energético, pela proteção aos nossos lares, a nossa energia pessoal, as questões que temos enfrentado, eles vão estar ali presentes para nos inspirar a encontrar as soluções e nos amparar o coração nos momentos de dificuldades. Então, mantendo esse compromisso, estamos aqui hoje mais uma vez nas reflexões do Evangelho no Lar. Hoje, amigos, eu estou pré-gravando esse Evangelho que irá ao ar no horário das 8 horas do domingo, agora quando vocês estão nos assistindo, em razão de estar retornando de uma viagem nesse domingo, iria chegar próximo do horário, talvez houvesse algum empecilho em fazermos o Evangelho ao vivo. Então, estou deixando o Evangelho gravado para que fique mantido esse nosso hábito de nos reunirmos nas noites de domingo. Então, não terei condição de cumprimentar nominalmente vocês, mas agradeço desde já a presença de todos, desejo que estejam bem, que estejam em paz, que tenham passado uma boa semana e possam estar com o coração aberto para esse acolhimento da energia do Mestre que fazemos agora nas noites de domingo, ok? Para fazermos um parêntese, né? Fizemos muitos parênteses, né, no mês de março das nossas atividades habituais, mas em razão do aperto de horários da minha agenda, eu não conseguiria gravar um evangelho inteiro como temos o hábito de fazer com a reflexão do Evangelho por Emmanuel e as orações e tudo mais. Então, nós vamos fazer hoje diferente, um pouco mais curto, e trazendo uma breve reflexão e depois uma oração meditativa, como fizemos em outra ocasião aí para trás, com um pouco mais de tempo, não é? Porque ela não é só uma oração, ela é uma meditação, um mergulho interior que a gente conduz, para que a gente possa buscar a nossa conexão pessoal com a nossa energia e com a força da fonte criadora que vibra em nós. Então é um processo mais de introspecção, de mergulho interior, e não uma rápida oração que temos o hábito de fazer, não é? Vamos fazer dessa maneira hoje. E antes ou melhor, para contextualizar como iremos conduzir a oração, imaginemos a seguinte questão, meus amigos. Nós, como temos falado aqui nos Evangelhos, temos um potencial muito grande de realizarmos o bem. Todos nós temos uma capacidade inata, né, que está na natureza da nossa alma, na nossa origem cósmica, de manifestar a própria harmonia da fonte criadora. Cada um terá uma peculiaridade, uma qualidade pessoal de fazer isso, a depender do mundo em que está projetado em encarnação. Há mundos mais densos, como a Terra, mundos mais sutis, como outros planetas, mas independentemente disso, de faixa vibratória, tudo é criação de Deus. E aí, quando nós nos projetamos nesses mundos, a nossa conexão com a fonte é mantida.
E a nossa pureza, vamos assim dizer, como filhos de Deus também é mantida. E no entanto, nós passamos por uma faixa experiencial que é temporária, em que precisamos evoluir nos corpos espirituais que projetamos nesses mundos. Então, quando nós descemos à Terra em jornada evolutiva, em verdade o fazemos para ter experiências que fazem com que o nosso ser maior evolua no sentido cósmico. E para isso você usa os corpos. Você usa variados corpos em várias encarnações e trechos no plano espiritual, desencarnado nesse processo, nessa jornada. E aí, nesse movimento, é que nós vamos enfrentar uma certa dualidade e poderemos talvez manifestar desarmonias, o que na religião se chama de mal, né? Aquela coisa que está desconectada da lei divina e tudo mais, né? Para a gente entender. Então isso é possível de acontecer. No entanto, meus amigos, embora essa condição, a nossa capacidade de fazer o bem na nossa conexão com a fonte permanece. Então nós temos um potencial muito grande de harmonia e de paz. E aí o que temos observado é que nós temos avançado a nossa experiência aqui na Terra, sobretudo nessa encarnação, com forças que nos vão caminhando aí com a energia do tempo, né? Passa o tempo e vamos indo. No entanto, temos percebido, e isso é percepção também dos mentores, que a humanidade terrestre não está conseguindo alcançar ganhos quânticos expressivos, como era ou poderia ser esperado já desse tempo de evolução que nós estamos vivendo aqui. Em outras palavras, o que significa isso? Significa que entra ano e sai ano, e a nossa condição vibratória está muito parecida, muito similar. O corpo físico envelheceu, nós temos mais memórias de experiências, mais coisas aconteceram, só que do ponto de vista energético, a nossa alma não ampliou-se, vamos assim dizer. Ela não está mais complexa, ela não está mais assentada em energias harmônicas da fonte. Ela está ali, reverberando, mas pouco se movimentou. Então, o que tem acontecido muito nesse planeta é o tempo passa, as experiências se repetem, algumas fáceis, outras difíceis, problemas, acertos, dores e prazeres, como a encarnação, só que a alma não está adquirindo energia evolutiva real. Porque nós podemos, meus amigos, passar uma semana inteira de nossas atividades na Terra e realizar uma série de coisas aqui. Você vai para o trabalho, você encontra um amigo, você frequenta uma casa religiosa, você vai fazer um exercício, aí você ajuda alguém, você briga com alguém, você tem um problema, você vai parar na Santa Casa com dor de barriga. Então, uma série de experiências pode acontecer ao longo de uma semana. No entanto, para a alma, que é imaterial, que está para além do plano físico, ela vai aumentar em expressão energética não pela somatória de experiências, mas pela qualidade vibratória na qual você é capaz de se expressar em cada experiência. Porque as experiências da encarnação são quase que um teatro para a alma. Elas são como que uma simulação, não é? Em que você está ali, mas espera-se algo maior. Você está ali é como se você estivesse num cenário para desenvolver algumas habilidades ou para testar algumas potências divinas que tem em você. Mas não quer dizer que isso vai acontecer, não é? Então, às vezes você passa por aquilo tudo, mas pouco ganho tem. Então, por exemplo, se eu passo por uma semana e nos estímulos que eu recebo ao longo daquela semana, de relações humanas, de conflitos, de problemas na encarnação, de situações, a resposta que eu dou àqueles estímulos é muito parecida com outras que eu já dei, isso não significa evolução. Então, se eu sou colocado numa situação de pressão, por exemplo, e aí me descompenso, me cobro, fico ansioso, ou desconto em alguém, ou desisto da tarefa, enfim, ofereço uma resposta inferior, o que acontece? Para a minha alma, aquilo não é um ganho quântico, porque eu não consegui algo superior.
Eu simplesmente fiz algo que eu já fazia, que eu já fiz em outra situação similar e não mudei, entende? Você não ofereceu algo diferente. No entanto, se você passa, por exemplo, você participa ali de um acidente de trânsito, não é? E aí você é capaz, talvez, não é? Vamos supor que a pessoa bateu em você, que acontece. E você é capaz de sair dali e compreender a situação da pessoa, não se irritar porque o seu carro ser danificado, entender que a pessoa estava num dia difícil ou não, seja lá qual for a causa, e aconteceu a colisão. Você acatar que ela vai te ajudar ou aceitar que talvez ela não possa, não tenha condições de acertar o dano do seu veículo. Isso, uma série de respostas você pode dar àquela experiência. O que vai variar para a sua alma, meus amigos, é o quanto dessas respostas aos estímulos que você recebe aqui estão mais próximas da harmonia da fonte, mais próximas de energia da fonte que você é capaz de atualizar. Então, por exemplo, se eu entro num conflito de trânsito, aí já te engano, mas por que você fez isso? Mas você estava me enxergando e não sei o que, já fica aquele fuzuê. Você não conseguiu oferecer uma resposta superior. Simplesmente entrou no problema da terceira dimensão e repetiu. Então, ó, círculo, mesmo nível. Agora, se você entra, que é uma situação tensa, e você consegue controlar o medo, consegue controlar o susto que você pode ter tido, você olha para a pessoa e vê que tem um ser humano, você consegue pelo menos falar de uma forma gentil, consegue chegar num acordo ali equilibrado para acertar a situação, para que não haja maiores prejuízos, é outra resposta, diferente. Então, a depender de como você reage, meus amigos, a tua alma oscila em frequência. E é essa oscilação de frequência que vai gerar para ela a evolução real. Quando ela oscila para cima, não é? Quando ela é capaz de dar uma resposta mais sublime, mais harmônica e trazer para o plano da terceira dimensão algo mais próximo da própria fonte criadora, ok? Então esse é o processo evolutivo para a gente entender assim, no sentido mais quântico, né? A doutrina não explica dessa maneira, mas só para vocês entenderem do ponto de vista energético. Porque a gente olha o planeta e aí vai, um ano, depois outro ano, depois outro ano, e muito parecido as experiências de cada ano, são muito parecidas, e a gente espera que está evoluindo. Mas às vezes você está só repetindo, tem ganho intelectual, tem habilidades somadas, tem, mas as almas humanas não estão mais conectadas com a fonte do que estavam um tempo atrás, percebe? Pouco avançou. E é isso que é preocupante, amigos, porque se hoje você está lá com 40, 50 anos e você olha para você, lembra de você há 10 anos atrás e percebe uma pessoa muito parecida, dilemas parecidos, questões parecidas, dores, mágoas, dificuldades parecidas, defeitos parecidos, e aí você fala assim, ué, mas o que rolou nesses 10 anos? Por que eu cheguei aqui desse jeito, mais ou menos do mesmo jeito? Percebem o que eu estou falando? Isso que é um pouco aflitivo de se observar. A paralisia evolutiva. As experiências se repetem, mas as almas parecem que estão meio paradas, não é? E aí, amigos, por que isso é aflitivo? Porque nós sabemos que o ciclo de experiência de provas e expiações do planeta Terra está programado para terminar em breve. Então, há movimentos quânticos, cósmicos, não é, maiores, que estão fechando esse ciclo evolutivo para que essa Terra entre num planeta regenerado. E aí, meus amigos, para você passar por essa experiência de salto vibratório do planeta, você precisa saltar junto. Você precisa ter entrado naquele campo frequencial mais harmônico, mais típico e conectado com a energia de um planeta regenerado, por exemplo. Jesus falou isso contando a parábola do festim das bodas. Que era um senhor que mandou convite para todo mundo para fazer a festa do filho dele de casamento, de bodas e tudo mais. E aí o povo, alguns recusaram o convite, outros nem foram, apareceram alguns. De repente ele resolveu convidar todo mundo e foi quem foi. Aí chegou lá, ele encontrou um convidado que estava sem a veste nupcial, sem o traje adequado para aquela festividade. E aí ele reage de uma forma muito forte,
pede para que ele seja expulso, retirado da festa, lançado fora, enfim. Jesus usa imagens fortes para se referir a esse movimento de alguém que não estava apto a participar daquele movimento de comemoração do casamento do filho do Senhor da parábola. Simbolicamente falando, do movimento em que a Terra avança e conecta um pouco mais com a fonte. Então, uma união cósmica. E aí você está lá e não está preparado para participar disso. E qual que é a preparação que é exigida de nós, solicitada de nós? O que de fato é a veste nupcial? Estaria Jesus interessado em roupa? Será que é roupa, questão de roupa? Claro que não, né, gente? Isso é só um símbolo, né? Uma forma de Jesus contar para trazer uma mensagem. Mas o que vale ali é a qualidade vibratória que cada um de nós foi capaz de adquirir e a juntar ao longo de nossas experiências evolutivas aqui na Terra, que nos levou até um certo desfecho. E essa qualidade vibratória não foi suficiente, a pessoa estava sem a veste nupcial, ela não pôde participar da festa, foi lançada fora, foi expulsa, não é? E é esse movimento que está para acontecer. E a gente fica aflito pensando assim, gente, e se for amanhã? E se amanhã eventos cósmicos se fecharem, fechar o ciclo evolutivo do planeta, porque quando Jesus falou disso, ele não disse quando seria, está por aí, de repente acontece, e aí você vai fazer o quê? Quando a Terra saltar de vibração, meus amigos, isso é física, é quântico, é frequência, ela simplesmente entrou numa nova frequência. Claro que isso tem uma certa gradação, mas é inevitável o processo. Agora, se você não acompanha aquilo, como estará a sua alma? Como estará? Como você estará? Percebe? Não é? E aí, Jesus falando disso, ele fala, como no tempo de Noé, quando Noé foi chamado, né, para reunir os animais ali, a família e tudo mais, fazer a barca e aguardar a chuva. E todo mundo ficou de boa. De repente veio a chuva, o dilúvio, inundou tudo. De repente, de um dia para o outro, acabou tudo. Então, essa iminência de mudança está muito no ar. Ela está forte no tempo que a gente vive. Só que a busca pela mudança interior não está acompanhando. Então, meus amigos, feita essa introdução, o que eu gostaria de fazer com vocês hoje? Fazer uma oração meditativa que nos conduza a olhar para dentro, para a gente perceber as nossas carências, as nossas fragilidades, as nossas questões que não estão sendo vistas, estão passando ignoradas. Porque a grande questão da evolução, meus amigos, não é elaborar imensas obras de assistência, beneficência, fazer aquele tanto de coisa, ser atarefado e tudo isso e tudo aquilo. Isso é um elemento que pode estar presente na sua jornada evolutiva. Mas o cerne, o núcleo da evolução é como você posiciona a sua alma em relação à lei divina. É uma coisa interior, ela não é exterior. E para que você faça isso, você precisa ter esse olhar interior. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quais são as suas dificuldades a serem vencidas, quais são os gatilhos que te levam, por exemplo, a baixas emocionais, que te levam a entrar em conflito, que te levam a ficar triste, que te levam a perder a fé. Percebe? Situações que são difíceis para você. Tudo isso vem com o autoconhecimento, com aquele mergulho interior. Então, hoje nós vamos, feita essa introdução, fazer uma breve meditação, talvez em uns 10, 15 minutos, só para trazer esse movimento de olhar interior, ok? Vamos colocar uma música de fundo e essa oração meditativa vai ser o núcleo aqui do nosso evangelho hoje e vamos logo depois encerrar sem a nossa oração habitual. Ela já vai ser esse movimento de fechamento e de conexão, ok? Então, o que a gente recomenda é que estejam abertos, tentem ficar com os olhos fechados, porque facilita o processo de interiorização. Aliás, esse é um exercício muito valoroso a se aprender, tá? Às vezes a gente fica tão ativo na terceira dimensão e perde até a capacidade de fechar os olhos e olhar para dentro por mais do que 2 minutos, não é? Então, temos que fazer esse exercício também. E aí, vamos conduzindo essa visualização e vamos colocar as nossas intenções de cura, esse movimento, e no final a gente faz uma vibração pela paz do planeta, né? Pelo movimento cósmica e da Terra
dessa humanidade para que ela possa avançar, ok? Vou colocar então a música de fundo e a gente começa. E aí, meus amigos, no final, quando eu pedir para colocar as intenções, vocês coloquem o que buscam na vida de vocês, pessoas que talvez estejam precisando de ajuda, intencione ajuda para aquela pessoa, intencione luz, intencione cura, para que ela receba essa assistência. Então vamos respirando para nos aquietar nesse momento, deixando de lado talvez preocupações, questões que a vida material possa nos trazer. Concedamos à nossa alma alguns momentos de presença real, para que a gente possa estar conectado conosco mesmo, sem pensar no que vai ocorrer amanhã ou depois, ou o que ocorreu, o que precisa ser resolvido. Possamos nos conceder esse momento que é nosso, de conexão com a nossa rede de apoio no plano espiritual, os benfeitores que têm nos conduzido e amparado, anjos de guarda e com a força do Mestre Jesus. Aquietando nosso coração então, permitindo que o corpo físico relaxe, a respiração profunda vai conduzindo esse relaxamento do corpo físico e nos coloca em estado propício de desdobramento. Sentimos com mais força a presença dos amigos espirituais, ouvimos mais fortemente a voz da consciência, somos capazes de testemunhar com mais precisão a nós mesmos. Que vibra em nosso coração, quais são os nossos anseios reais, quais são os nossos sonhos e intenções às vezes não manifestadas, as nossas dores que precisam ser tratadas. Isso torna-se mais claro quando os ruídos dos problemas diários é silenciado. A verdade se manifesta com mais clareza. A essência de quem nós somos como espíritos imortais é uma verdade interior. A terceira dimensão da Terra é apenas uma faixa de experiência temporária, na qual o espírito se projeta como que para fora dele mesmo e depois retorna. Que possamos nesse momento retornar por breves minutos ao nosso núcleo espiritual para percebermos a nossa real necessidade. O que nos impede hoje de termos paz? O que nos impede hoje de sorrirmos em gratidão à fonte criadora? O que nos impede hoje de ter a consciência tranquila? O que nos impede hoje de acolher a nós mesmos, tais quais somos, com tudo que foi feito e tudo que não foi feito? Conectando-se nesse momento então com a energia curadora do Mestre Jesus, buscando o amparo do pensamento do amor incondicional do Cristo, envolve os nossos corações nessa terra e cria as possibilidades de nossa jornada evolutiva. Pedindo também a conexão com a energia do amor manifestado no coração de Maria de Nazaré, benfeitora incansável desta humanidade terrestre, que ama também incondicionalmente todos os filhos de Gaia e torce para que possamos vencer as barreiras e limites que têm nos impedido
de ter paz, de alcançar um mundo feliz. Maria trabalha diariamente para que possamos nos curar de antigas dores e viver verdadeiramente na paz da consciência tranquila. Esse movimento não pode ser feito por ela, nem pelo seu filho Jesus. A consciência é um quarto interior, um terreno que pertence apenas a nós. Ninguém pode interferir no que ali é plantado, cultivado e colhido. Está sob nossa exclusiva jurisdição, nós quem conduzimos, nós quem somos os responsáveis. Nem a fonte criadora interfere. Como estamos nesse momento? Quais são as manchas dessa consciência? O que ela tem nos cobrado? Talvez não tenhamos visto ou dado atenção. Será talvez um apego às questões transitórias da personalidade? Será talvez um medo de escassez, um medo de falta que nos leva ao egoísmo? Será talvez uma paralisia, uma procrastinação dos nossos deveres reais que não temos atendido? Será talvez uma mágoa antiga de conflitos que a vida colocou em nossos caminhos e não soubemos lidar? Haverá pessoas contra nós nesse momento? Estaremos contra alguém nesse momento? Tudo isso a consciência registra, tudo isso ela sabe. E é a partir dela que construímos nossa qualidade vibratória de almas em evolução. Ela é a testemunha real de quem somos, testemunha única que nunca mente, manifesta apenas a verdade. Perguntemos a ela então nesse momento: o que nos tem impedido de habitarmos mundos mais felizes? O que ainda não aprendemos? O que ainda não fizemos? Que defeito ainda não superamos? Que desconexão da fonte ainda mantemos em nosso coração? Que nesse momento possa cada um compreender o que é. O que tem nos impedido de avançar? Pode ser um trauma em que não fomos amados, e por não sermos amados hoje, recusamos-nos a amar. Pode ser um dia difícil no passado, que nos marcou profundamente e nos deixou tristes por dentro, nos impedindo de ver a vida com gratidão e de perceber a abundância da fonte. Pode ser um conflito com a nossa família de origem, a nossa raiz na Terra, que turba a nossa consciência, pois no fundo sabemos que sem o pai e a mãe não podemos encarnar. Embora tudo o que possa ocorrer a eles é devida a gratidão, como um dever de consciência. Será talvez um conflito interior, uma obsessão, perturbações da mente, do espírito em desalinho. Tudo isso está na pauta de nossa experienciação nesta terra. Diariamente enfrentamos. Cada um saberá qual é o ponto mais sensível que precisa ser olhado. Pedimos nesse momento que seja manifestada a luz da verdade, para que saibamos com clareza o que nos impede hoje de estarmos na Terra regenerada. Qual defeito, qual obstáculo, qual sombra
partir do momento em que percebemos a nossa própria fragilidade e buscamos a conexão com Deus, nossa origem, o movimento natural de cura se inicia, pois na nossa essência não há nenhuma mácula. Tudo se encontra em harmonia nos planos imateriais da fonte. Então, independentemente de qual seja a dor, o trauma, a dificuldade, a imperfeição, o obstáculo encontrado, haverá solução, haverá cura e haverá mudança. Mudança que está estritamente em nossas mãos. Ninguém mais pode operá-la. Vindo então à nossa consciência o que precisa ser feito, empenhemos nesse momento a energia real de transformação. Alguns podem perguntar, mas eu não sei como fazer. Não sei como deixar de ser apegado, de ter medo. Não sei como santificar a minha voz e suspender os movimentos de reclamação e queixa. Não sei como ser mais confiante e ter mais fé. Não sei como perdoar essa pessoa. No entanto, a tua alma sabe, pois a tua alma é divina. Vamos escutar agora a resposta da alma, do nosso eu superior, que vai nos indicar exatamente como curar, como superar essa dor. Manifestando nesse momento as energias puras da fonte criadora, que reverberem nos campos conscienciais de todos que nos escutam. Manifestando a energia do amor incondicional. Manifestando a energia da misericórdia. Manifestando a energia da compaixão. Manifestando a energia da paciência. Manifestando a energia da renúncia, do que é particular em favor do que é comum. Manifestando a energia da paz. Manifestando a força da fé, da confiança irrestrita no poder divino. Manifestando a energia do perdão, da indulgência e do acolhimento de nossa própria sombra. Que estas forças vibrem agora em nossos corações e iniciem o processo de cura. Digam para vocês mesmos: eu mereço ser feliz e ter uma vida mais abundante. E para tanto, me conecto com a força divina que habita em mim, para que seja iluminado nesse momento tudo o que me impede de alcançar esse estado de abundância e de paz. Eu sou divino e na minha divindade eu dissolvo todas as sombras. Acolho-os, tais quais se apresentam. Eu entendo e compreendo o que fui e que talvez ainda seja. Confiante no que de fato sou, junto de Deus, na minha perfeição. Tudo isso se integra agora no oceano infinito da consciência, da alma, una com a fonte. E eu recebo a força necessária para reescrever a minha história. Como disse, querido e sabedor da divina lei e do amor do Cristo, Francisco Cândido Xavier, independentemente do ponto onde nos encontramos da jornada, de quantas foram as páginas já escritas do livro da vida, poderemos sempre, a partir do momento presente, escrever novas histórias que nos conduzam a um fim diferente, a um desfecho diferente. Que possamos então exercer nesse momento o direito de nos renovarmos e mudar a rota de nossa experiência na Terra. Sentimos nesse momento o acolhimento de Maria de Nazaré, das suas falanges marianas tão amorosas, do teu manto que recai sobre todos nós, fechando feridas e dores, curando mágoas e ressentimentos.
e nos fazendo sentir a força da fé. Que possamos sorrir para a vida e com alegria empreendermos a energia transformadora que vai mudar a nossa experiência aqui. Podemos desde já construir um mundo de regeneração em nós mesmos e nele viveremos antecipadamente, aguardando o momento em que ele será real para todo o planeta. Que possamos nos tornar cooperadores desse grande movimento de cura planetária, a partir do momento em que encontramos a paz em nós mesmos. Dirigindo agora, por fim, toda a nossa energia de gratidão, de confiança, de fé, toda a paz que já somos capazes de admirar e estender. Vamos dirigir aos pontos mais doentes do planeta Terra, onde os humanos se perderam de si mesmos, onde as guerras, os conflitos são diários, onde a energia do reino dévico, a natureza de Gaia, é vilipendiada e ferida, onde não há respeito pela vida, onde não há compreensão da lei da fraternidade. Quantos pontos de sombra se projetam na esfera do planeta, construído por humanos que se esqueceram de que são divinos. Que a nossa energia possa ser dirigida a esses pontos, pela condução da hierarquia de luz, conforme a necessidade de cura planetária nesse momento. Apenas emanamos confiança, amor, esperança, paz. Tudo que é dado, é enviado à Terra, retorna para nós. Da forma como é dado, volta. Se oferecemos a Gaia a energia do perdão, do acolhimento, da esperança, tais energias voltam à nossa vida. Se, no entanto, vibramos diante da energia do planeta, a ambição, a destruição, o egoísmo, tudo isso retorna para a nossa vida, estreitando a nossa experiência humana e criando os sofrimentos que a humanidade experiencia. Somos deuses e criamos a paz ou a ausência dela. Que a força da fonte criadora possa conduzir os destinos dessa humanidade ao porto seguro da regeneração, pois confiamos no poder do Mestre, no poder de sua mãe e de todas as falanges que operam pelo despertar da consciência humana. Que possamos, nesse momento, colocar as nossas intenções e pedidos de ajuda, o que desejamos alcançar, o que precisamos, o socorro, talvez, que necessitamos para dar o próximo passo. Dirigir um pedido de ajuda a alguém que sabemos que sofre, que tem dificuldade, que talvez partiu recentemente para o plano espiritual, está acometido de doenças ou dores. Enviamos essa ajuda e pedimos essa ajuda a nós mesmos, manifestando o quanto desejamos experienciar, o quanto julgamos-nos merecedores. Que o amor infinito de Deus possa saber o que vibra em nosso coração nesse momento, a nossa real intenção. Que a providência divina possa nos escutar e conduzir o caminho da realização de tudo o que aspiramos. Haja paz em nossos corações e nessa terra. Que a força infinita do amor de Deus que vibra em nós nos conceda o tempo necessário e a força necessária para completar a tarefa de nossa regeneração pessoal. Que assim seja. Agradecidos então por esse momento de meditação, de conexão,
voltando aos poucos, abrindo os olhos, para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje. Ok, amigos, muito obrigado então pela presença de vocês. Pedimos que compreendam aí esse dia de excepcionalidade hoje. Na semana que vem a gente retorna. Assim esperamos, vai ser domingo de Páscoa, né? Creio que seja possível fazer a nossa reflexão normal. Estaremos em Guaraci, vai ser possível estar ao vivo com vocês. Desejo a todos uma abençoada semana, não é? Essa semana que tem dias tensos, complicados, né? Em razão da morte do Cristo, as memórias da cruz e tudo mais, mas vamos passar por isso da melhor maneira possível, confiando que Jesus já está vivo, de que o trabalho de cura já está aí, e levando essa paz e confiança na nossa própria vida, porque isso reflete na vida das pessoas que cruzam os nossos caminhos, ok? Ao longo dessa semana teremos as nossas atividades normais. Na terça-feira a palestra será com a Renata de Olímpia, ela vai falar para nós. Agora, na terça e quinta, o estudo do livro Pão Nosso segue normalmente, com uma reflexão que será feita pelo Carlos Eduardo nessa quinta, ok? Muito obrigado. E os passos de tratamento, né, que são oferecidos nas quintas-feiras normalmente. Obrigado, amigos. Muita paz. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe seus corações e ajude a cada um a encontrar essas respostas do que precisa ser mudado em nós, que não pode ser adiado mais. Muito obrigado. Fiquem com Deus.